Leon Serva, eu queria, assim, a gente deu uma teorizada aqui, né, e não tinha como ser diferente, você é doutor em semiótica, em comunicação, e eu adoro esse assunto, sou apaixonada pelo jornalismo, mas eu queria trazer de volta um pouco para o caso concreto, né, que a gente tem aqui diante de nós, e ainda navegando um pouco no seu artigo e na contra-argumentação que o Joel fez. A gente tratou um pouco do papel da imprensa, mas tem um papel muito caro, muito nobre da imprensa, que é o da multiplicidade de vozes, da informação em si, né? Bruta, então, bruta não, lapidada pelo jornalismo, mas de levar essa informação adiante, né? Então, e o Pablo Marçal, ele é uma figura que está em terceiro lugar nas intenções de voto e que, então, de uma maneira ou de outra, representa em boa parte, pelo menos um quinto das intenções políticas aqui da cidade, da população da cidade, certo, né? Então, ouvi-lo expor o que ele é, o jeito que... não só as suas ideias ou propostas, porque isso ele não traz, né, tanto, mas mesmo assim, o comportamento dele, a figura dele, as ideias dele, não é um papel obrigatório nosso também? Acho que sim. A gente não deve esquecer que a imprensa tem inúmeros recursos, tá certo? E um recurso importante é o da reportagem, é o da entrevista e etc. E esses recursos podem ser facultados a esses candidatos. Os debates são, você veja, quantos debates aconteceram? Foram muitos nessa campanha, foram 11. Não é nada. Mas o Pablo Marçal, por exemplo, ele tem 20% das intenções de voto. Procura no jornal, meça o espaço ocupado pelas notícias sobre o Pablo Marçal e veja se elas não superam 20% do noticiário dedicado aos candidatos a prefeito de São Paulo. Meça e veja o espaço dedicado ao Bolsonaro, tanto antes da eleição quanto depois, e você vai ver que não é verdade que ele se fez candidato pelas mídias sociais. É mentira, é um engano. Não é uma mentira, é uma mentira que ele diz, mas é um engano. Eu tenho um amigo, Matinas Suzuki Júnior, jornalista bastante conhecido. Matinas um dia foi aos Estados Unidos e numa dessas nevascas que suspendem os voos de todo o país. E ele se viu nos Estados Unidos tendo que ir de um lugar qualquer da costa, um desses hubs onde o avião dele chegou, para ele teria que pegar um voo interno e ele acabou indo, o único jeito foi alugar um carro e ir guiando, atravessou os Estados Unidos, sei lá, da Flórida, ou de Atlanta, ou de Nova York, num desses hubs, e ele foi até Kansas City, um lugar assim bem no centro, do chamado centro dos Estados Unidos, tá certo? Sim. E atravessando os Estados Unidos nessa viagem que se tornou muito mais longa, quando ele voltou, ele me disse assim, Leão, só se fala do Trump. Então, o New York Times fala mal do Trump com a capa desse tamanho do Trump. A CNN fala mal do Trump só falando do Trump. A Fox só fala bem do Trump, só fala do Trump. Os meios de comunicação só falam do Trump. Então, existe uma questão jornalística que independe desses percentuais, dessa representatividade, e que é o jornalismo em si. Os debates são apenas uma ocorrência, tá certo? Eu acho que os jornais têm que medir isso também, mas eu não acho que seja possível conter se um jornalista, se um candidato vai lá dar uma cadeirada no outro, e se esse candidato tiver 1% dos votos e o outro 2% dos votos, isso vai ser manchete no dia seguinte, mesmo que não seja representativo porque jornalismo é um pouco assim, tá certo? Sim. Então, eu acho que os jornais dão essa polifonia, refletem essa polifonia da sociedade, independente do que eu possa dizer que se deva adotar como contenção para os seus ritos de debate democrático. Entendi. Agora, então vamos lá. Então vamos deixar bem claro qual é o seu argumento. Vai fazer entrevista? Vai fazer entrevista. Isso. Vai cobrir a campanha do cara? Vai cobrir a campanha do cara, por exemplo. Tá certo? Mas é preciso ter atenção para quem é essa figura.
que ele se comporte, refletir. Isso vai ser refletido nas reportagens. E, portanto, num caso de um debate, pensar, quer dizer, esse cara está aqui para destruir o debate. Por exemplo, Douglas Garcia foi àquele debate não para ver o debate, ele foi àquele debate para agredir uma jornalista. Para agredir uma jornalista, porque assim ele agredia a instituição de imprensa. Você se arrepende daquele teu gesto? Faria de novo? Veja, eu não planejei aquilo e, portanto, se fosse planejar, não planejaria aquilo. Mas eu estava numa situação em que eu fui chamado a aquilo lá, tinha terminado o debate, eu estava indo, me preparando para ir embora, e fui descer do palco para cumprimentar os jornalistas, como eu tinha acabado de cumprimentar os candidatos. Que bonito espetáculo democrático nós fizemos, falei para um por um, e aí fui descer. E quando eu fui descer, dei com aquela cena patética, e de fato, quer dizer, eu desci para intervir. Mas quando eu fui intervir, passou na minha frente, ao alcance da minha mão esquerda, assim realmente, o celular do rapaz. E aí foi um ato instintivo, automático. Eu peguei e depois joguei o mais longe que eu consegui. Eu fui goleiro de handball durante a adolescência, sou vice-campeão paulista de handball na posição de gol. Então, o goleiro de handball é o armador dos pontas com um arremesso da bola a longa distância, tá certo? Realmente, eu joguei a bola exatamente, joguei o celular exatamente, e olhei para onde estava jogando e joguei na plateia onde estava vazio. Muito bem. A única consciência assim, que eu tive. Isso é muito interessante, né? Porque aquele episódio foi de bastidor, né? Foi depois, foi ali, enfim, foi um episódio, foi muito simbólico, inclusive, porque o celular acaba sendo muito representativo desse outro momento. Exato. É um momento em que a arma, é meio de transmissão, é tudo, né? O celular é tudo. Nossa vida política está girando ali em torno daquilo, né? Mas ainda assim foi um período em que uma ou outra agressão verbal estava diante das câmeras e os outros conflitos ainda estavam em outros planos, né? E nesta eleição foi para diante das câmeras e o Pablo Marçal protagonizando, né? Porque a gente fala muito da cadeirada e tem que falar mesmo, foi um ato extremo, né? Do Datena. Agora, o Marçal vinha ali numa agressividade também complicada, né? Eu ouvi as regras do que foi o debate da cultura e fiquei muito impressionada com o grau de rigidez a que a gente chegou para conseguir montar um debate e televisioná-lo, né? Você acha que se esgotou esse modelo? Será que acabou? Será que não chegamos a uma era em que é inviável colocar candidatos diante de uma câmera para discutir? Eu acho que esse modelo de debate no primeiro turno, com muitos candidatos, está em questão há muitos anos, e nós tínhamos, na eleição de 4 anos atrás, nós tínhamos aceito chamar muitos candidatos e tivemos um bom programa, aquele em que eram candidatos o Bruno Covas, o Boulos, Joyce Hasselmann, aquele rapaz, Mamãe Falei, tinha vários candidatos e foi um bom debate, cheio de provocações e atritos assim verbais e tal, mas foi um ótimo debate e todos se manifestaram bem, etc. E tal. Então, nós achamos que 4 anos depois seria ok. Diante dos debates anteriores, a gente acabou fazendo essas regras bastante rígidas. E como elas não foram respeitadas e o negócio se degradou dessa forma, eu acho que nas próximas eleições as emissoras e as pessoas vão pensar 2 ou 3 vezes no formato dos debates de primeiro turno, principalmente. De primeiro turno. Por exemplo, acho que os debates com todos esses candidatos, certamente os jornais não farão, já não vinham fazendo. Naquele debate,
da TV Cultura naquele momento. Por exemplo, nossos parceiros no debate 2 anos depois, Folha de São Paulo e o UOL, não quiseram participar, foram convidados, não quiseram participar porque entenderam que o formato não era bom para o que eles entendiam que valorizava o debate e tal. Então, eles fizeram sabatinas com vários candidatos. E fizeram, não me lembro se fizeram um debate com poucos candidatos, mas fizeram certamente, optaram pelo modelo de sabatina. Eu acho que isso vai estar em questão realmente. Vamos chamar debate de primeiro turno com tantos candidatos? Não sei.